O Líbano também. Isso. Tem uma ponta para lá. E a cidade internacional de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade internacional. Jerusalém não era para ser nem de Israel, nem dos judeus, nem dos árabes, nem do mundo, nem dos muçulmanos, nem dos judeus. Tá. Era para ser um lugar internacional. Tá. Isso não foi aceito, então, pelos países árabes, nem... Isso, não foi. Ó, e veja ali como até Gaza... a faixa de Gaza, ela estende para baixo também. Isso, ela vai mais para baixo, mas uma parte dela estava ali. E uma grande parte da Cisjordânia também já estava ali. Já era o Estado. Então, assim, não é... Israel foi lá e criou esse espaço e colocou os palestinos ali presos. Não, essa era a divisão do Estado. Ele foi construído assim, ele foi desenhado desse jeito. Entendi. E aí tivemos a Primeira Guerra, aí vem uma sucessão de guerras, todas com a mesma lógica. Não aceitamos que exista um Estado de Israel aqui. Não vai ter um Estado de Israel aqui. Tá bom, não vai ter um Estado de Israel, aí eles atacavam Israel. E nesses ataques Israel ia vencendo todas essas guerras. Guerra de 67, que é a guerra dos 6 dias, Israel ataca antes porque está cercado, enfim, eles estão se preparando para um ataque, Israel faz o ataque antes. E aí, nesse momento, o que acontece? O território de Israel expande, mas dá para a gente ver ali que não é que expande totalmente e acabou com o território palestino. A grande parte do que já era o território palestino está preservado. E aí a discussão evolui até hoje. Tem partes que não estão mais ali. Mas foram resultados de uma guerra. Uma não, várias guerras. Bom, e aí então voltando lá para o começo, né, do que eu estava falando, vamos voltar para aquele outro mapa da Cisjordânia para as pessoas. Coloca o outro, por favor. Tá. Então você tem Gaza e tem a Cisjordânia. Aí. Isso. E aí, o que acontece? O foco todo estava na Cisjordânia. E com isso, Gaza ficou meio deixado de lado. E aí você tem uma outra... Mas tinha um bloqueio também marítimo, né? Para Gaza. Para Gaza. Para Gaza, o bloqueio... O fechamento continua existindo. Continua existindo, tá. E, assim, aqui tem uma discussão interessante de um ponto que as pessoas ficam o tempo inteiro falando ou repetindo. Tá. Gaza é a maior prisão aberta, a céu aberto do mundo. Mas a pergunta é, quem criou essa prisão? E óbvio que quem fala isso dá a entender ou acusa diretamente que quem criou a prisão foi Israel. E assim, o que é uma prisão? É um lugar fechado, que você não pode entrar e não pode sair, que alguém te trancou lá dentro. Só que não foi Israel que criou essa prisão. Quem criou essa prisão foi o Hamas. Como que ele criou essa prisão? Porque ele declarou guerra a Israel. E quando ele declara guerra a Israel, aí você vai fechar suas fronteiras. Qualquer país que declarar guerra a um outro, os países vão fechar suas fronteiras. E assim, né, se a gente olha ali naquele mapa, Rafah ali, tá vendo? Ali embaixo, na faixa de Gaza. Rafah... Sei. O último ponto perto ali. Do Egito lá, isso. Na fronteira com o Egito. Tá vendo que a faixa de Gaza faz fronteira com o Egito? Então assim, Israel e Gaza, ou Hamas, estão em guerra. Tá. São inimigos mortais. A fronteira é fechada. Não é fechada totalmente, porque mantimentos, alimentos, um monte de coisa chega em Gaza via Israel. A pergunta é, por que o Egito não abre as portas da tal prisão? Por quê? Porque ele não quer lidar com uma organização terrorista que controla esse território. Ele entende que isso é uma ameaça à sua segurança, à sua fronteira. Então, quem fechou e construiu a prisão é o Hamas. E assim, essas pessoas olham e falam assim, não, mas eles são inimigos, Israel e os palestinos são inimigos. Tá bom, eles são inimigos. Então esquece Israel. A minha pergunta, e a pergunta que as pessoas têm que se fazer, já que elas não acreditam na versão do que Israel fala, perguntem para o Egito. Egito, por que você não abre a sua fronteira para um livre acesso das duas partes? Por que Egito você transforma Gaza numa prisão?